Olá, classe, boa tarde. Essa é a última aula do nosso semestre. Nessa aula, eu vou fazer alguns comentários e algumas comparações entre a reação do tipo SN1, que nós estamos vendo desde as últimas duas aulas, com a reação do tipo SN2. E aí, no final da aula, eu ainda vou fazer algum comentário sobre um tipo específico de composto que contém elétrons deslocalizados e que sofre tanto reações do tipo SN1 como reações do tipo SN2. E aí nós vamos ver que alguns parâmetros que ajudam a definir a estabilidade desses compostos que nós já conhecemos lá da reação do tipo SN2 vão ser usados novamente aqui. Então, é um apanhado final para terminar com esse tipo, com essa classe de reações que acontece. Então, com isso você já vai ter o subsídio teórico para entender muitos aspectos das reações químicas que acontecem em compostos orgânicos. Perfeito? Eu pretendo até amanhã liberar também um conteúdo para que vocês façam como última avaliação, um prazo máximo para entrega na semana que vem, porque semana que vem já termina o nosso semestre letivo, perfeito? Então, uma vez que eu ainda tenho que corrigir aí a P2, a nossa segunda avaliação, né? Mas uma vez que eu corrijo todas essas avaliações, eu já vou estar recebendo a P3 de vocês, fecho as notas e acredito que não vai ser necessário que ninguém faça uma prova de recuperação, perfeito? Então, vamos à aula. Nós vimos que na aula passada que uma reação do tipo SN1 ela depende de um aspecto que é primordial, que é a ruptura da ligação entre um haleto e um grupamento alquilo. Essa ruptura da ligação ela vai acontecer de forma mais fácil quanto mais fraca for, é óbvio. Uma ligação química fraca é rompida muito mais facilmente do que uma ligação química forte. Perfeito? Então, para que eu tenha uma ligação química fraca, eu tenho que ter um recobrimento orbital fraco. Para que eu tenha um recobrimento orbital fraco, eu tenho que ter espécies químicas interagindo que, de uma certa forma, que não doem com facilidade seus elétrons ou que apresentem como característica não ter uma alta densidade eletrônica. Isso acontece com elementos ou átomos que têm um volume muito grande. Quando eu pego na tabela periódica a família 7A, por exemplo, a família 7A é constituído, aqui eu vou até abrir uma tabela periódica para a gente relembrar ela, né? A família 7A ela é constituída dos halogenetos, né? Então, família 7A é tudo que eu tenho aqui. Então, flúor, cloro, bromo e iodo. São componentes, são elementos que estão na família 7A. Então, esses elementos, eles têm propriedades físicas semelhantes, eles tendem a fazer uma ligação química, mas eles têm propriedades atômicas muito distintas. Do flúor até o iodo, eu tenho o átomo aumentando em volume, em tamanho, e diminuindo também a eletronegatividade. O iodo ele não é tão eletronegativo quanto o flúor é. E aí, quando eu comento que mais fácil será uma reação do tipo SN1, mais fácil ela será quanto menos eletronegativo e mais volumoso esse composto, eu estou falando que mais fácil, ou seja, mais efetivo, ou seja, mais reativa será essa reação SN1 quando eu tiver um elemento que não forme com o alcano, ao qual ele está ligado, uma ligação química forte. Então, os compostos que advêm da interação de um haleto
e de um grupamento alquila que tem uma ligação fraca são os mais reativos em uma reação SN1, porque é mais fácil quebrar essa ligação. Se é mais fácil quebrar essa ligação, esse composto vai reagir de uma forma muito mais efetiva. Uma reação SN1 depende somente da concentração de uma espécie. Qual é ela? A espécie que eu tenho ali, o haleto de alquila. Então, quanto mais fácil for romper essa ligação, mais reativo é esse composto e mais fácil todo esse processo acontece. Então, as espécies mais reativas são haletos de alquila que contêm aí o iodo ligado a alcanos. As espécies menos reativas vão ser as espécies que têm um átomo, um halogeneto, ligado a um composto de alquila de uma forma mais forte. E aí é mais difícil quebrar essa ligação. É mais difícil que ela se rompa espontaneamente. E isso leva ao fato de que ele é menos reativo. Então, um fluoreto de qualquer coisa, de metila, de etila, de futila, esses fluoretos são muito menos reativos. Perfeito? Então, a reatividade do composto ela influencia diretamente a velocidade de uma reação SN1 e a força, a forma como essa interação haleto-alquila é de maneira inversamente proporcional à reatividade. Quanto mais fraquinho for essa ligação, mais reativo será. Perfeito? Beleza. Se nós temos isso, agora aqui até deixei uma pergunta grande demais, porém é legal para a gente já começar a fazer esses paralelos que vão ser pertinentes na aula de hoje. Será que a natureza do nucleófilo afeta uma reação do tipo SN1 da mesma forma que uma reação do tipo SN2? Lembrem que uma reação é SN2 por causa que ele depende de duas espécies. Ele dependia tanto ali do substrato quanto do nucleófilo. E aí lá na SN2 a gente viu que tinha uma dependência muito grande ali com solvente, com a natureza do grupo abandonador, com a nucleofilicidade do nucleófilo, que pode ter também uma correspondência direta ou inversa com o meio onde ele se encontra. Então, será que a gente viu lá que a nucleofilicidade, quando tinha um solvente polar aprótico, era muito parecida com a reação acontecendo na fase gasosa, mas quando tinha um solvente polar prótico, a nucleofilicidade era o inverso do que eu tinha na fase gasosa. E aí, será que aqui a gente tem o mesmo aspecto? Será que aqui acontece da mesma forma? Será que aqui eu preciso ficar me preocupando com se eu tenho um solvente polar prótico, se eu tenho um solvente polar aprótico, se eu tenho DMSO, se eu tenho dimetilformamida? Será que tem uma grande interferência do meio e da nucleofilicidade do nucleófilo nesse tipo de reação, ou seja, na reação do tipo SN1, que é o tópico aí dessas aulas? Nós vamos ver que não. Porque a reação do tipo SN1, ela só depende do haleto de alquila. Estou falando isso já das aulas. A natureza do nucleófilo pouco importa aqui. Porque lembram lá que eu estava comentando na aula passada sobre a velocidade da reação, que dependia aqui de uma constante. Eu nem coloquei dessa forma da constante, né? Mas eu falei que a velocidade da reação era diretamente proporcional à natureza do haleto de alquila. E aí, vou fechar aqui as chaves. E nada mais. Então isso daqui é característico de uma reação do tipo SN1. Tá? Quando eu tenho uma reação do tipo SN2, a velocidade é diretamente proporcional a esse haleto. E também
diretamente proporcional ao nucleófilo. Então, isso daqui é característico de uma reação do tipo SN2. Vou passar para cá e escrever aqui. Então, por isso até fica bem intuitivo de entender. 2, depende de duas espécies, um aqui e outro aqui. Quando é SN1 só depende de uma espécie. Se eu não preciso me preocupar com a natureza do nucleófilo, e tudo aquilo que eu estava falando há 3 minutos atrás depende disso daqui, né? Ou seja, se o nucleófilo estava num solvente polar, prótico, aprótico, fase gasosa, enfim. Essas considerações eram feitas sobre o nucleófilo. Se eu não tenho a velocidade da reação dependendo do nucleófilo, e isso é experimental. A galera foi para o laboratório e, ao analisar decomposição de dialetos de alquila, de iodetos de alquila qualquer em água, por exemplo, eles perceberam. Até eu dei esse indício aí na última aula. Lembra lá que eu estava falando, quando eu tenho um aleto de alquila 1 mol por litro, eu estou pensando em uma espécie, um aleto de alquila rodeado de 55 outras moléculas de água. Faz tanta diferença assim ter 56, 57 ou 50? Não, né? Não faz tanta diferença nesse caso. Porque é solvente pra caramba, é molécula de água a rodo. Então não precisa se preocupar tanto com isso. Então, isso era um nucleófilo. A água ali atuava como nucleófilo. Tá bom? Então, eu tenho esse efeito do solvente atuar como nucleófilo. Porque ele tem os requisitos, um solvente, a água, tem requisito para ser nucleófilo. O metanol tem requisito para atuar como nucleófilo. O que é? Par de elétron sobrando ali na molécula. É para ele atuar como uma base de Lewis. Então, se eu falei que não depende se tem 55, 56, 60 ou 50 moléculas de água ao redor, eu estou falando que é invariável a velocidade da reação de uma reação SN1 com a concentração do nucleófilo. Se estou falando que é invariável, quer dizer que não me importa aqui nessa velocidade de reação. Então, não preciso mais me preocupar tanto com a dependência dessa velocidade da reação com a natureza do nucleófilo. Tanto faz, tanto fez. Eu tenho muito nucleófilo ali. Ele estou saturando todo o sistema. Então, não há necessidade de me preocupar tanto com o nucleófilo. Ele até não depende tanto assim. A reação não vai depender tanto assim dele. A parte que fica legal aqui, que olha só, estou criando paralelos com reação do tipo SN2 e SN1. Eu vou ficar aqui no meio da reação, vou cortar essa reação aqui embaixo, que a gente não precisa ver ela agora. Então eu tenho um composto aqui, né, que é o 2-bromo 3-metilbutano, aqui, que ele sofre reação, sofre uma solvólise, né? Ou seja, uma reação intermediada pela água, sofre pelo mecanismo SN1. Se eu pegar esse composto, 2-bromo 3-metilbutano, e colocar ele em água, eu vou perceber que ao passar do tempo, eu vou acidificar o meio, e eu deixo de ter um aleto de alquila e passo a ter, para cá, como resultante, eu passo a ter um álcool, bem aqui. Então, eu tenho o 2-metil-2-butanol, que é o álcool que advém dessa estrutura desse aleto de alquila. E isso se dá através do mecanismo SN1. Então lembre-se de uma coisa. O principal aspecto da reação do tipo SN1 é que
haverá uma etapa onde vai ter a formação do carbocátio. Ele fica livre ali no meio. Porque aqui o solvente ele faz com que essa ligação bromo-carbono que eu tenho aqui, essa ligação aqui se rompe. E eu tenho um carbocátio, que é o que eu tenho aqui em cima, né? E quando eu tenho um carbocátio, eu sempre tenho que verificar duas coisas. Será que ele pode trocar um hidrogênio com o seu vizinho imediato? Isso só vale ali para o vizinho imediato. Será que ele pode trocar um hidrogênio com esse vizinho imediato no intuito de formar um carbocátio mais estável? O segundo aspecto é, será que eu posso fazer isso com uma metila? Mas se ele consegue fazer isso com hidrogênio, ele não vai tender a fazer isso com uma metila, tá? Mas existe a possibilidade dessa troca da metila também. Se a resposta for positiva, eu sigo por esse caminho aqui, né? Então, tá aqui indicando a troca do hidreto do átomo 1 para o átomo 2. Então, eu saio de um carbocátion secundário e eu tenho um carbocátion terciário com isso. Isso, termodinamicamente, é muito razoável que aconteça. Porque é razoável porque isso garante estabilidade para o meio. Uma vez que garante estabilidade para o meio, eu tenho um composto mais estável. E aí isso facilita a reação. Então, depois da formação do carbocátion terciário, todos esses passos aqui, o ataque do nucleófilo, a hidratação do composto, a estabilização do meio e a formação do ácido, né? São as etapas subsequentes. E aqui a gente já sabe como é que acontece. Não precisa voltar a esse mesmo tópico, né? Pode também essa reação acontecer por um outro caminho. Agora eu vou esconder aqui a parte de cima, que aí fica mais fácil. Então pronto. Esconder a parte de cima para que fique mais fácil de visualizar aqui uma reação da maneira como está escrita. Aqui, né? O mesmo ponto de partida, o mesmo grupo. Porém, na presença de uma hidroxila, ou seja, em meio básico, ele pode, esse meio básico atuando como um nucleófilo, né? Ele pode também promover uma reação do tipo SN2. Não vai dar tempo aqui de explicar quando eu tenho uma reação eu tenho outra. Só vou ver alguns aspectos. Mas essa mesma reação ela se dá dessas duas formas porque ela cumpre os requisitos tanto para uma reação por um mecanismo do tipo SN1 quanto de um mecanismo do tipo SN2. Todos os requisitos, ou seja, ter um nucleófilo, tem também a possibilidade de inversão do centro estereogênico, enfim, essa reação pode acontecer de ambas as maneiras. A gente vai ver que não vai dar tempo de ver, na verdade, que às vezes algum tipo de mecanismo é prevalecido em relação ao outro. Isso não vamos nos ater, mas saiba que existe essa possibilidade, tá bom? Seguindo adiante. Nós temos e aqui é a mesma explicação, na verdade, né? Só que aquela outra situação quando eu tenho aqui nada muda, a não ser o fato da troca da metila, né? Então, mas é algo que também eu consigo condensar bem a explicação porque você já sabe disso, né? Por isso que foi legal fazer o caminho inverso, falar antes da SN2, falar antes da reação dos alcenos e agora estar falando disso, porque você já sabe o que é essa troca da metila. É análogo à troca do hidreto, que é simplesmente um passo a mais que a reação sofre, no intuito de tornar o carbocátion mais estável termodinamicamente. E aqui o que segue são
passos que você já tem domínio. Perfeito. Um aspecto que vai ficar bem legal, bem interessante aqui, e eu já chamei a atenção para isso na última aula, é que quando eu comparo uma reação do tipo SN1 com uma SN2, eu tenho uma diferença gritante entre a estereoquímica. Porque olha só, essa reação aqui que eu estou colocando, ó, o bromo-propano reagindo com o nucleófilo hidroxila através do mecanismo SN2, ou seja, eu tenho ali a inversão de Walden, o ataque nucleofílico, a inversão do grupamento, a saída do grupo bromento, do grupo abandonador, é o bromento. Como resultante eu tenho o 2-propanol e ali o haleto na forma iônica, né? Então o brometo ali no meio. Tem um centro estereogênico aqui? Não. Não tenho. Por quê? Porque o meu ponto de partida não tinha um carbono assimétrico. Então não tem como surgir um carbono assimétrico agora. Pode ver, o carbono aqui ele tem um hidrogênio, tem um bromo, mas tem duas metilas. E o requisito para o centro estereogênico é que os 4 ligantes do carbono sejam distintos entre si. Como eu tenho duas metilas, eu não tenho um centro estereogênico. Tá, mas então se eu fazer uma reação SN2 que tenha um centro estereogênico, então, ou seja, um carbono assimétrico, só peguei um outro haleto aqui, o 2-bromo-butano, né? Bromo-propano, bromo-butano. O 2-bromo-butano, né? Se fosse um, não seria um centro estereogênico, né? Que daí eu teria um aqui no primeiro carbono, e aí eu não teria um carbono assimétrico. Mas aqui eu já tenho, pessoal. Atentem-se a isso. Aqui eu já tenho um carbono assimétrico. Então, aqui, essa configuração precisa expressar também se eu tenho um composto R ou S. Porque eu tenho um carbono assimétrico. Né? Então, eu posso ter o R2-bromobutano ou o S2-bromobutano. Você lembra disso lá da P1, né? É óbvio que você lembra. Então, quando eu tenho o ataque nucleofílico, eu inverto a posição dos grupos. A inversão de Walden lá, o efeito guarda-chuva, não gosto desse termo, né? Porque nada a ver. O Walden nunca pensou no guarda-chuva. Mas assim, tem que lembrar lá que é a inversão de Walden. Aqui embaixo eu tenho a mesma reação, por isso você não precisa se preocupar que você não pegou a reação que eu estou ocupando aqui à frente. É a mesma reação, só que com a notação tridimensional, para que você entenda melhor. E aqui eu peguei arbitrariamente o S2-bromobutano. Tá? Então, o S2-bromobutano, ao sofrer a reação de ataque nucleofílico no mecanismo do tipo SN2, com a hidroxila como nucleófilo, esse nucleófilo vai fazer o ataque aqui, e vai liberar o bromo. Então, para que haja esse ataque, tem a inversão de Walden. Então, eu inverto a posição dos grupamentos que estão ligados ao carbono assimétrico. Inverter quer dizer que quando eu pego aquela estrutura inicial e faço a configuração segundo o Ken, Ingold e Prelog, lembra lá que eu vou colocar esse hidrogênio ali para trás, então eu vou tirar ele da história aqui, vou até apagar aqui. Esse hidrogênio fica para trás e eu só percebo que aqui o meu grupamento de primeira prioridade, segunda prioridade, terceira prioridade, eu tenho um composto que tem um sentido anti-horário, né? A setinha aqui é anti-horária. Então, se essa seta é anti-horária, eu tenho um grupamento S. Quando eu inverto isso daqui, o inverso do S é o R. Então, uma reação do tipo SN2, ela inverte a configuração do centro estereogênico. Esse carbono é invertido.
Tal passo aqui também é os grupamentos a ele ligados. Então, eu posso. Aqui o hidrogênio também está na anotação mais para trás, né? Já vou apagar ele. Mas imagina que você rotaciona a molécula para deixar o grupamento de menor prioridade eclipsado com o centro estereogênico lá para o fundo, e você olha como que fica esse trifólio ali, né? Então, esse trifólio tem o grupamento de primeira prioridade aqui, a hidroxila, o grupamento de segunda prioridade aqui, você já sabe isso, né? E terceiro aqui. Então, a ordem é primeira, segunda, terceira, tenho uma seta no sentido horário. Se essa seta está no sentido horário, tem um grupamento R. Perfeito? Então, uma reação do SN2 inverte a forma como os grupamentos estão dispostos ao redor do meu carbono assimétrico, do meu centro estereogênico. O produto de uma reação do tipo SN2, eu não falei isso lá, eu queria trazer para esse momento. O produto de uma reação do tipo SN2 em um carbono assimétrico sempre tem a configuração invertida. Se eu olho aqui a S, então sofrer uma reação SN2, eu vou ter um grupamento R. Tá? Então, eu vou ter essa possibilidade sempre, de uma situação invertida do carbono assimétrico. Então, será que acontece o mesmo? Porque aqui eu estou falando de SN2, né? Não se perde no mecanismo. Será que eu tenho também essa mesma possibilidade quando eu tiver uma reação do tipo SN1? Então, como que é a estereoquímica de um grupamento do tipo SN1? De uma reação do tipo SN1. Então, vou pegar até o mesmo grupamento ali, a mesma molécula, o S2-bromobutano, e colocar ele em água e propiciar que o sistema fique sobre condições que propiciem que uma reação do tipo SN1 aconteça. Então, lembre que a etapa determinante é a formação do carbocátio. E lembre que, uma vez que haja a formação do carbocátio, na aula passada eu mostrei isso bem bonitinho ali no editor de moléculas, que o carbono ele fica numa configuração planar, né? Ele perde esse tetraedro, essa conformação tetraédrica, e vai para uma conformação planar. E aí eu possibilito o ataque do nucleófilo em ambos os lados. Então eu vou ter ambas possibilidades, o R-butanol ou o S-butanol. Embora essa reação forneça o R e o S, não necessariamente os dois vão acontecer em mesmas quantidades. Então, quando eu tenho a saída do brometo e o meio está solvatado, esse lado onde o brometo saiu, onde o bromo saiu se tornando brometo, esse lado ele tem um impedimento para que as moléculas do solvente cheguem ao carbono. Então, existe um impedimento estérico. Então, o bromo está saindo ali e aí isso ocupa espaço no meio. E aí essa ocupação de espaço faz com, quando eu tenho bilhões e bilhões de moléculas, esse ocupamento do espaço pelo brometo faz com que seja mais difícil o ataque acontecer pelo lado do bromo. Mas vai acontecer porque uma hora ou outra o solvente tem um grau de agitação muito grande e ele vai fazer com que o brometo seja retirado da proximidade do carbocátio. Mas esse tempinho a mais que demora faz com que o outro lado seja muito mais efetivo. Então, o produto com a configuração invertida, ele geralmente está um pouquinho mais, uma quantidade um pouquinho maior. Então,
isso é observado experimentalmente, que isso aqui vai estar em 50% até 70% de rendimento, enquanto aqui eu vou ter entre 50% e 30%, né? Então, eu posso imaginar que pode ter 50%, mas, como eu falei, se o grupo for muito volumoso, ele ocupar muito espaço, essa saída dele do carbocátion inibe a entrada do solvente ali e as etapas subsequentes. Isso faz com que demore mais essa etapa, e a etapa que demora mais rende menos. Aquilo que acontece mais rápido rende mais. Então, o produto invertido vai ter um pouquinho maior de quantidade, né, de moléculas do que o produto que não sofre inversão. Mas no cômputo geral eu vou ter ali tanto o R quanto o S acontecendo em uma reação do tipo SN1. Tá? Então, uma reação do tipo SN1, ela gera o R e o S, embora não seja a mesma exatamente 50-50. O produto invertido vai ter um pouquinho maior de espécies ali no meio, né? Ele vai estar em um pouquinho mais de quantidade. Então, esses são os aspectos que eu queria falar sobre a estereoquímica desses compostos. Agora só falta um breve vídeo que eu vou fazer sobre grupamentos benzila e alila, que em algumas horas eu já vou disponibilizar, tá bom, pessoal? Até mais.